Grosso modo, podemos dizer que as artes liberais eram um conjunto de disciplinas ensinadas na Idade Média, ou também um pouco antes. Só que o termo artes liberais realmente é um termo mais medieval, ou mesmo essa organização de artes liberais. Tá? Essa forma de ensino de disciplinas tinha como propósito tanto formar o ser humano de maneira intelectual, mas também no seu ofício, isto é, formar o humano de maneira integral. Tanto que trabalha com música, com retórica, com dialética, com oratória, com tudo isso. E o Instituto Hugo de São Vitor e o Escola Clássica, já há algum tempo, resolveram retomar esse modo de ensino, fazer um estudo mais avançado e ver realmente as vantagens dessa forma de ensino, uma forma integral de ensino. Começaram um programa em 2018 para relançar as artes liberais, eles mesmos reeditaram os livros, gente e tal, e recentemente chegaram os últimos livros da coletânea de artes liberais, estão aqui. Os últimos foram Geometria, Aritmética e Astronomia, tá? E aí eu estou aqui para mostrar agora a coletânea completa. No canal já há vídeos sobre livros soltos, né? Já um livro sobre artes liberais de maneira geral, já um vídeo sobre a gramática, um vídeo sobre dialética e um sobre a retórica. Os outros ainda não tinham feito o vídeo porque não havia chegado os livros ainda, tá? E o que seria essas disciplinas, na verdade? Então, assim, eram organizados os estudos de dois itens básicos, o trivium e o quadrivium. Trivium, né, 3, são as 3 disciplinas essenciais, 3 disciplinas básicas para iniciar o estudo. Então, o trivium é formado pelo ensino da gramática, da retórica e da dialética. Você percebe que dentro do trivium, essa dialética também aí pode pensar em lógica dialética, gente, também, tá? Percebemos que dentro dessa ideia da gramática, retórica e dialética tem a ver com a comunicação humana mesmo, tem a ver com como você se comunica. E o quadrivium formado por aritmética, geometria, música e astronomia, que seria o segundo bloco de disciplinas. Então, o primeiro bloco, gramática, retórica e dialética, e o segundo bloco, aritmética, geometria, música e astronomia, gente, tá? E aí, essa coletânea é a mais indicada para quem quer iniciar ou mesmo fazer um estudo completo das artes liberais, tá? Por quê? Porque aqui, gente, ele coloca o ensino de maneira completa. Então aqui, por exemplo, tem o primeiro livro que ele vai dar um esboço geral sobre o que é cada coisa dessas, tá? Vai dar dicas de como você vai ensinar, como você vai estudar, de como você vai se comportar, dicas práticas mesmo do seu dia a dia, certo? Algumas citações, alguns pensamentos, né, como que Aristóteles pensava as coisas, como que os poetas gregos imaginavam, a importância da literatura para a vida do ser humano, a importância das artes para a vida do ser humano. Então esse livro aqui é um livro que faz um resumo geral de todas essas disciplinas. Aqui, por exemplo, o silogismo prático aqui de Aristóteles, todo homem é mortal, Sócrates é homem, portanto, logo Sócrates é mortal. Então aqui ele fala de maneira bem geral nesse primeiro livro de todas as disciplinas, né? O que é gramática, o que é retórica, o que é dialética e o quadrivium, aritmética, geometria, música e astronomia, gente, tá? Ainda fala dos principais estudiosos, né? Flávio Magno, Santo Alcuíno de York, Rabano Mauro, Hugo de São Vito e São Boaventura, tá? É do Instituto Hugo de São Vito. Claro que o Hugo de São Vito é quem inspira o pessoal da Escola Clássica, que é um dos principais inspiradores, vamos dizer assim. E aí, em seguida, temos realmente os livros mais direcionados, mais específicos. Aí nós temos aqui Gramática, Formação Literária e Guia de Gramática da Língua Portuguesa. Gente, nós sabemos que a primeira gramática realmente estabelecida é do Dionísio de Trácia, né, lá da Escola de Alexandria. As primeiras reflexões sobre gramática datam aí já dos sofistas, depois Platão e Aristóteles, toda essa discussão. E realmente a organização vai lá para o pessoal da Escola de Alexandria, que seria a gramática do Dionísio da Trácia. Então aqui, gente, está a arte da gramática, na verdade. Esse livro aqui, essa arte da gramática, gente, está em 2 línguas, e está em bilíngue, né? Então você tem contato aqui, claro, com o esboço geral de gramática, fonologia, morfologia, sintaxe. Bem interessante o modo como eles abordam. A gente
forma de aula mesmo, então ele está dialogando com você que é aluno e tal. Livro muito legal. Então, o esboço geral de gramática, das partes da gramática, morfologia, fonologia e sintaxe. Tem algumas interpretações de alguns poemas e tal. E tem a gramática do Dionísio da Traça. A gramática, gente, do Dionísio está em duas línguas. Está em latim e em língua portuguesa. Tá? Então, a gente tem contato exatamente isso. É uma edição bilíngue. E aí, isso aqui também acaba sendo uma introdução sobre a gramática, porque os dois livros enormes de gramática, bilíngue está aqui, gente, né? O livro 1 e o livro 2 de gramática, instituições gramaticais, do padre Manuel Álvares, tá? E também aqui tem, então nós temos aqui uma lição de gramática latim e grego, arte gramática de Hélio Donato. Hélio Donato é como se fosse o continuador do pensamento do Dionísio de Trácia e tal, gente, tá? Então tem a gramática dele aqui também. E aqui tem o esboço geral, da gramática do padre Manuel Álvares. Essa gramática foi a mais usada nos estudos renascentistas, nos estudos da Idade Média. Foi uma gramática usada, gente, para mais de 500 países, mais de 500 línguas e tal. Então foi muito, muito, muito estudada essa gramática. Ela está em versão bilíngue, latim e português. E além dos estudos aprofundadíssimos dessa questão gramatical, nós temos aqui no livro 1 a arte gramática do Hélio Donato e no livro 2 e 3 a arte gramática do Dr. Bernardino S. Carneiro. Tá? Então nós temos aqui os estudos completos de gramática, os estudos realmente completos de gramática. Dando continuidade, nós temos retórica. Aqui nós temos o livro 1 e 2 também, sobre retórica, são os volumes 5 e 6. Arte retórica de Cipriano Soares, seguindo a doutrina de Aristóteles, Cícero ou Quíquero, né, que se for em latim, ou e Quintiliano. Então, assim, aqui um livro muito legal sobre arte retórica também, que fala de diversos elementos da retórica, como vai seguindo aqui a ideia de Aristóteles, Cícero e Quintiliano, gente, tá? E aqui uma seleta de discursos. Aqui são vários discursos, uma seleção de discursos de Demóstenes, Cícero e Padre Antônio Vieira, que no Brasil foi o maior nome da retórica, digamos assim. Continuando, nós temos aqui os volumes 7 e 8 sobre a dialética, apresentando instituições dialéticas do Pedro da Fonseca, que são vários livros, gente, do Pedro da Fonseca, estudo geral sobre a arte da dialética. Dialética é aquilo que Platão já sugeria para nós. E o volume 8 vai também do Pedro da Fonseca, mas aí que tem a isogoge de Porfírio, latim e grego, questões disputadas, latim, de Beato João Duns, Escoto e São Tomás de Aquino, a arte da composição. Então são livros sobre dialética, sobre a dialética. Continuando aqui, gente, nós temos o livro sobre a música. Aqui apresenta uma introdução do tratado sobre música, de Boécio, capítulo sobre a música das etimologias de Santo Isidoro de Servilha. Santo Isidoro já há um livro aí, eu acho, se não me engano, no canal falando desse livro, gente, das etimologias. É esse livro aqui, para quem não sabe, Etimologias de Santo Isidoro. Recentemente a versão dele estava somente em espanhol, latim e espanhol, e agora, se eu não me engano, foi lançada uma versão em latim e português, gente, que maravilha. Mas voltando aqui, introdução do tratado sobre a música, de Boécio, e aqui é um capítulo sobre a música das etimologias de Santo Isidoro de Servilha. Filosofia elementar da música, de José Bernardo Alcedo. E aí o livro 6 aqui fala do tratado sobre a música de Santo Agostinho de Hipona, gente. Então, aqui é um livro sobre música, é um livro teórico mesmo, é um livro, não é fácil, que é para quem conhece música, para quem quer se aprofundar mais nessa questão de música, teoria musical mesmo, mas é um livro muito interessante. Eu li alguma coisa e tive dificuldade. E aí o livro da geometria, o livro da geometria, as definições em 3 línguas de os elementos de Euclides, tá, gente? Começando aqui com Euclides. Há aqui também o Tratado de Geometria Elementar e o Tratado de Geometria Prática, de Tomás Vicente Tosca. Os Sólidos Platônicos, excerto de Diálogo, Timeu, de Platão. Então, assim, aqui há os estudos gerais de geometria.
importantíssimo, né? Começando lá com Euclides, depois nós temos alguns aprofundamentos, tá, gente? É o livro de geometria. Esse livro ainda vou fazer um vídeo, aliás, esboçando mais coisas sobre ele, gente, tá? O livro da aritmética, gente. O livro da aritmética nós vamos encontrar nesse livro. Tratado sobre a aritmética de Flávio Magno, Aurélio Cassiodoro, tá? Introdução à aritmética de Anício Manlio, Torquato Severino Boécio. Tratado de aritmética inferior e tratado de aritmética superior de Tomás Vicente Tosca. Aritmética de Nicômaco, de Gerasa, e proposições de Alcuino de York, gente. Ó, então tá aqui o que nós encontraremos nesse livro de aritmética. Gente, não dá nem para falar da parte física do livro, né? É um material de excelente qualidade mesmo, todo capa dura, é uma coletânea assim maravilhosa mesmo, tá? E aí, por último, nós temos o livro sobre astronomia, gente, ó, que era a última disciplina das artes liberais, do quadrivium. Neste livro nós temos Introdução ao Estudo dos Astros, de Mário Lucas Carbonera, que faz parte do Instituto Hugo de São Vito, A Astronomia dos Lusíadas, de Luciano Pereira da Silva, e Segunda Eneida, de Plotino, e Tratado de Astrologia, de Tomás Vicente Tosca, gente, ó. Então tá aqui. Olha como é que abre o livro, gente, que coisa maravilhosa. Esses livros são todos assim, com desenhos, com escalas, com forma de você, tá, gente? Livro muito interessante para quem quer realmente fazer um curso completo sobre as artes liberais. Tá bom, gente? O material físico, gente, tipográfico do livro é impecável, não tem como reclamar de um material deste. São livros excelentes mesmo, uma linguagem acessível, e traz diversos documentos, como vocês perceberam, né? Traz alguns tratados, traz algumas gramáticas, tá? Então traz explicação de alguma coisa e traz o original de diversos autores, lá da Grécia Antiga, gente, da Roma Antiga. Então aqui nós vamos ter contato, por exemplo, com a primeira gramática, na verdade, a primeira gramática que é a gramática do Dionísio da Trácia, tá? O Dionísio de Trácia, da Escola de Alexandria. Nós vamos ter contato com a gramática do Hélio Donato, vamos ter contato com as primeiras gramáticas e vamos comparar, saber o que evoluiu, o que não ficou, o que ficou até hoje. Então, assim, entender essa linhagem gramatical. Os primórdios da matemática, da geometria, gente, tudo isso, né? Porque a matemática era dividida em geometria e aritmética, na verdade. E também tinha a música, a astronomia, gente, tudo envolvendo questões matemáticas. Então, se nós observarmos direitinho, o trívio envolve mais questões de comunicação humana, de maneira geral, e o quadrívio envolve mais questões matemáticas. Dentro dessas questões matemáticas, nós temos aí a aritmética, geometria, astronomia e música, gente. Tudo isso precisa, sim, de matemática e de linguagem de maneira geral. O que essas artes liberais, o que esse modo de entender o estudo nos revela é que os estudos não podem ser 100% fragmentados. Claro que eu posso ser melhor em uma área, mas as áreas são interdependentes. Música precisa de matemática, música precisa de linguagens, tá, gente? Então, assim, não tem como você desmembrar todas as áreas de maneira específica, assim. Bom, gente, é a coleção de artes liberais. Neste momento, hoje, dia 29 de novembro de 2024, se não me engano, é o último dia de promoção deles, estão lá com uma promoção de 50%. Você pode ir lá no site do Instituto Hugo de São Vito ou do Escola Clássica, você vai encontrar diversos outros materiais e também os cursos para quem quiser acompanhar, né? Confraria de Artes Liberais, dentre outros conteúdos. Esse pessoal da Escola Clássica, gente, do Hugo de São Vito, se aprofunda demais, eles são muito bons nesses estudos mais aprofundados de literatura, de grego, de latim. Então, assim, eles têm curso de grego e de latim, a gente também. Então, para quem quer se aprofundar, conhecer literatura, conhecer filosofia, conhecer música, se aprofundar, é o Instituto Hugo de São Vito e o Escola Clássica, tá bom? Foi um prazer e até a próxima, gente. Tchau!